Sim. Immanuel Kant, filósofo fantástico, um dos grandes nomes da filosofia universal, ele dá aquilo que talvez seja considerado um dos exemplos mais lapidares do conteúdo da dignidade da pessoa humana. E o que o Kant dizia? O Kant falava que reconhecer a dignidade da pessoa humana significa reconhecer que a pessoa tem valor superior ao objeto. Sim, a pessoa tem valor superior ao objeto. Vale dizer, a pessoa não pode e não deve ser tratada como objeto. Jamais, jamais. A pessoa tem valor central no sistema de direitos. E por ser fonte de múltiplas potencialidades, a pessoa merece o tratamento central e não pode ser equiparada à coisa. Essa noção ficou conhecida como a chamada instrumentalidade kantiana. E na Corte Constitucional Alemã, ela teve um desenvolvimento muito interessante. Foi criada a chamada fórmula objeto. Fórmula objeto pelo Bundesverfassungsgerichtshof. O que é isso, Madeira? É a Corte Constitucional Alemã. Sim. Veja, é importante que observemos isso. O que é essa fórmula objeto? Na verdade, ela transpõe para o direito essa visão kantiana, de que o ser humano é superior ao objeto. Madeira, tudo muito bem, tudo muito bonito, mas tudo muito vago. Eu gostaria, Madeira, que você me explicasse como isso se aplica à minha vida. Madeira, como isso pode refletir na minha vida prática? Olha, existe um texto do ministro Gilmar Mendes, que é um texto fundamental para o sistema brasileiro, em que ele mostra como a dignidade da pessoa humana se projeta no processo penal. Como se dá concretude à dignidade da pessoa humana no processo penal. E aí, nós vamos apresentar alguns temas de como a dignidade da pessoa humana tem sido tratada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Pelo menos e especialmente em matéria de processo penal. Vejam, prestem atenção. Eu só quero deixar uma coisa clara. Não se aplica, evidentemente, apenas ao processo penal. O nosso objeto hoje, o nosso foco hoje é o processo penal. Mas ela tem aplicação num amplo espectro, aliás, para todos os ramos do direito. Não é apenas para o processo penal. Vamos tentar dar concretude a isso. Vamos pensar em alguns temas. O primeiro tema é a denúncia. Como a dignidade da pessoa humana se relaciona com a denúncia na visão do Supremo Tribunal Federal. Ora, meu amigo, de uma maneira muito clara, o Supremo Tribunal Federal faz esta construção. Veja, imagine o livro O Processo de Franz Kafka. Madeira, eu já ouvi falar disso, é legal? É muito legal, muito interessante. Esse livro denuncia o totalitarismo, o abuso do processo. Veja, chegam para um sujeito e dizem para ele, o senhor está sendo processado. Ele falou, mas por qual motivo? Não interessa, o senhor sabe. Veja, será que isso seria possível no direito brasileiro? Uma denúncia genérica dessas, uma denúncia que se apresentasse sem um mínimo de descrição da conduta? Como é, meu amigo, que você vai se defender se a denúncia não descreve,
se a denúncia não aponta os elementos do crime e os elementos da sua conduta? Não é possível. Uma denúncia dessas é uma denúncia inepta e, portanto, viola o princípio da dignidade da pessoa humana. Perceberam como isso tem uma aplicação prática? Porque se eu reconhecer que essa denúncia é apta, ela é superior à pessoa no sistema de direito. Percebeu? Vamos deixar a coisa mais clara, porque muitos dos que estão me assistindo podem pensar, mas Madeira tem que descrever tudo, tem que descrever o que vai permitir a defesa. Por exemplo, tem que descrever o quando, tem que descrever quem, tem que descrever como. Se o crime possui um elemento subjetivo, precisa também descrever qual é esse elemento subjetivo, no que consistiu esse elemento subjetivo. Se a denúncia não faz isso, ela é inepta, ela viola a dignidade da pessoa humana. Veja, além disso, é importante notarmos o seguinte, é importante notarmos que havia uma tendência antiga do Supremo de se reconhecer a possibilidade de denúncia genérica, ampla, nos crimes societários. Essa tendência se alterou. E o Supremo passou a exigir, mesmo nos crimes societários, um mínimo de descrição. É evidente que ela não precisa ser tão completa quanto num crime individual. Mas nos crimes societários, esta denúncia, ela necessita de um mínimo para poder possibilitar o exercício do direito de defesa. O ser humano é superior à coisa no sistema de direito, num sistema baseado na dignidade da pessoa humana. Tudo bem? Ok? Perceberam aí a primeira concretude existente na dignidade da pessoa humana? Mas vamos avançar. Você pode estar pensando que liga-se tão somente à denúncia, mas não. Veja, ela também se liga a outros aspectos. Por exemplo, prisão preventiva. Prisão preventiva, Madeira? É, prisão preventiva. A prisão preventiva está prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal. Esse artigo 312 possui uma série de requisitos, fundamentos, condições de admissibilidade, mas eu vou lhes dar um exemplo concreto. Diz lá, é possível decretar-se a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública. Poderia eu, que sou juiz, os senhores sabem, eu sou juiz, eu poderia decretar uma prisão preventiva dizendo assim, escrevendo no meu computador, decreto a prisão preventiva do réu para a garantia da ordem pública. Será que dizer só isso dá concretude à dignidade da pessoa humana? Evidentemente que não. O que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pródiga em dizer: para se decretar a prisão preventiva de alguém, é preciso, além da indicação do texto legal, que se descrevam circunstâncias concretas do porquê desta prisão. Não basta repetir a letra da lei. Como assim, Madeira? Não basta eu, juiz, escrever no meu computador, decreto a prisão preventiva como garantia da ordem pública. Não basta. Eu tenho que dizer no que consiste esta garantia da ordem pública. Você sabe no que consiste na visão do Supremo. Probabilidade de reiteração de condutas criminosas.
Eu preciso indicar na minha decisão por que eu acho